A paz do Senhor a todos, Deus abençoe a sua vida. Hoje vamos falar a respeito de falsos profetas, apostasia, vamos falar a respeito de ensinamentos e doutrinas de demônios, porque estamos vivendo tempos difíceis. E hoje tem surgido muitos falsos profetas. E é de suma importância que você e eu tenhamos esse ensinamento espiritual a respeito da palavra de Deus para identificar aquelas pessoas que levam o verdadeiro evangelho e aquelas pessoas que utilizam do nome de Jesus Cristo para se promover. Então, uma das grandes dicas, ou seja, um bom conselho para você, para identificar um falso profeta, não é tanto pelo aquilo que ele fala, e sim por aquilo que ele não diz. Então você vai ver pessoas falando a respeito de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, das bênçãos de Deus, mas essa pessoa nunca vai falar a respeito das coisas que estão registradas na Bíblia, como, por exemplo, a condenação do pecado. Então você vai ver elas falando de bênção, de milagres, que na verdade é algo correto. Todo homem de Deus prega sobre bênção, todo homem de Deus prega sobre fé, sobre milagre, mas ele não fica preso somente a isto. Ele tem que pregar, além de milagres e fé, coisas sobrenaturais, ele tem que pregar a respeito do pecado, contra o pecado. Ele tem que falar a respeito do inferno. Ele tem que alertar sobre o anticristo, o governo mundial que o anticristo vai trazer para a terra. O homem de Deus, ele não pode apenas usar a Bíblia para falar só de bênçãos. Isso é de suma importância. Os milagres de Deus acontecem. E todos nós que somos verdadeiros cristãos, nós vemos as maravilhas de Deus na Bíblia, como também em nossa vida, em nosso meio. Mas não pode se restringir apenas a isso, a mensagem da palavra, não. Tem que ser pregada por completo. A Bíblia, ela tem que ser pregada de Gênesis e Apocalipse. E nenhum tio, nenhum ponto pode ser tirado ou acrescentado. Então a minha mensagem, a mensagem do verdadeiro mensageiro de Deus, ela tem que ser completa e falar e alertar sobre tudo. E os últimos tempos vão surgir muitos ensinamentos de demônios, diz a Bíblia. Olha o que diz. Ora, eu vou falar aqui o versículo para vocês e o capítulo. 1 Timóteo, capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou seja, sairão da fé. Só que muitas vezes a pessoa pensa que sair da fé é negar a Deus. Sim, isso também. Mas se apostatar da fé é a pessoa, muitas vezes, ela dizer que Deus existe, mas trazer ensinamentos errados, né? E doutrinas de demônios, como diz a Bíblia. Olha o que diz. Por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. Então hoje as pessoas colocam a sua fé apenas em bens materiais, riquezas passageiras desse mundo que é fadado à destruição. Não restará pedra sobre pedra que não venha a ser derrubada. É claro que eu e você procuramos sim construir algo, né, material para nós, para a nossa família. Só que nós temos que entender que tudo aquilo que nos cerca
um dia vai deixar de existir. Você pode ter tido uma camisa muito boa. Eu, por exemplo, gostava muito de uma roupa, e aquela roupa eu gostava de usar frequentemente, pois eu achava ela muito bonita, e ela era nova. E um dia eu peguei caju para comer. Caju é uma fruta, gente, que solta, a gente chama de nódia, né? É nódia que a gente chama. E ela solta aquele caldo, e aquilo quando pega na roupa, não sai mais. É difícil tirar aquele caldo, como se fosse um visgo, né? Que pega na roupa e não sai mais. Ou seja, tudo que me cerca, pode ser um celular, pode ser uma cadeira, pode ser uma parede, um dia irá não existir mais. Então eu não posso me apegar às coisas materiais, eu tenho que me apegar às coisas que são eternas. Por exemplo, Deus ele te ensina a respeito do amor. E o amor ele é eterno. O amor de pai para filho, ele tem que ser eterno. Deus ele ensina a respeito da paz. São coisas que serão levadas daqui da terra para a eternidade. Deus semeia a paz no nosso coração, mas o reino dele é um reino de paz, um reino de amor, de harmonia. Então Deus ele nos leva às coisas eternas. E é isso que acontece no dia de hoje, é as pessoas desvalorizarem aquilo que é realmente importante, que é eterno, para valorizar aquilo que é passageiro. Eu não estou dizendo aqui que você não deva trabalhar e conquistar as coisas. Estou dizendo que você não deve se apegar, pois aquilo não é eterno. Então, igreja, muitos abandonarão a fé, muitos deixarão de orar, deixarão de frequentar os cultos, de tomarem santa ceia, pessoas que irão ficar na sua casa ao invés de buscarem a Deus. Isso é algo já que você pode perceber na grande parte das pessoas a qual você convive, pessoas que confessam a Deus com os lábios, mas o coração está longe, pois não demonstram a sua fé em forma de atitudes. Porque uma pessoa que ela diz e confessa que acredita em Deus, ela demonstra a sua fé em atitudes. A Bíblia vai dizer que no julgamento final seremos julgados pelas nossas obras. Por quê? Porque é as nossas obras que mostram a nossa fé. Seremos salvos pela fé e julgados pelas obras. Por quê? Porque as obras provam a nossa fé. Se você diz que acredita na oração, então você é uma pessoa que ora. Você acredita na oração e sabe o poder que reside na oração, então você ora. Você diz que acredita no perdão, então você perdoa. É algo hipócrita a pessoa dizer que acredita na oração e acredita no perdão e não orar e não perdoar. Então, a nossa fé é provada através das nossas ações. Se você acredita no jejum, você jejua. Se você acredita que de uma sementinha, de um grão de feijão, vai nascer dali uma planta, então você vai lá e coloca a semente na terra e você crê e aquilo lá realmente acontece, né? Então, aquilo que está dentro de você passa para o exterior através das obras. Então, o que acontece hoje? A pessoa diz que acredita, mas não pratica. Acredito no perdão, acredito na Santa Ceia, acredito na oração, acredito no jejum e não pratica. Então isso é um contrassenso. E diz que muitas pessoas serão enganadas por acreditarem em ensinamentos de demônios. Coisas que fogem da palavra de Deus, né? Coisas que são ensinadas aí fora, que não tem nada a ver com o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz assim no versículo 2, pela hipocrisia dos que falam mentira e tem cauterizada a própria consciência.
Ou seja, para eles, tanto faz o bem como o mal. Eles não sabem mais diferenciar o que é bem e o que é mal. Para essas pessoas, elas mentem e elas não sentem arrependimento quando assim fazem, né? Então, que nós temos que aprender através da palavra de Deus que essas pessoas existem, elas estão no nosso meio e estão enganando a muitos. Então toma cuidado com esses ensinamentos que não vêm da parte de Deus, e isso destrói a fé de muita gente. O ensinamento que eu vejo nos dias de hoje que destrói a fé de muita gente é aquele que diz: fique em casa, não precisa ir para uma igreja para buscar a Deus. Então esse é um ensinamento que acaba com a fé de muita gente, porque todos os dons espirituais só podem ser exercidos em ambiente de igreja. O dom espiritual da pregação da palavra só pode ser exercido no ambiente de igreja. A operação de milagres só pode ser exercido dentro da igreja ou no ambiente onde tem pessoas ali envolvidas, né? Nunca é sozinho, nunca é solitário. Você vê que o próprio Jesus, ele tinha os seus momentos particulares de oração, sim, claro, mas ele estava ali sempre no meio do povo, né? Ou seja, a igreja não é o edifício, não é as paredes, mas a igreja é o povo reunido e o povo que busca Deus. Então Jesus Cristo, ele tinha todos os dons espirituais e os dons espirituais eram manifestados no meio do povo, no meio daquelas pessoas que buscavam a Deus. Por isso que a igreja é algo importante na vida do cristão. Por quê? Porque é lá onde os dons espirituais se manifestam. Então, os dons espirituais só pode ir lá. E você vê os homens de Deus, né? Paulo, Pedro, todos os demais apóstolos. Você vê eles sempre em contato com a igreja, enviando cartas. E hoje a pessoa ela quer se afastar da igreja, quer se afastar da comunhão com os irmãos. Então, gente, a pessoa tem que entender que é buscando a Deus no ambiente da igreja que ela vai tomar a Santa Ceia, que aquele que não é batizado vai se batizar. Imagine a cena, né? De uma pessoa indo se batizar sozinha, porque na cabeça dela ela busca Deus em casa. Então isso não existe. Só existe a pessoa que busca a Deus com os seus irmãos. A Bíblia vai chamar a igreja de família de Deus. A Bíblia vai chamar a igreja de corpo do Senhor Jesus. Então, Jesus Cristo vem buscar a noiva. Quem é a noiva? É a igreja, é o povo de Deus que busca a Deus. É a instituição que Jesus criou aqui na terra para que o povo pudesse buscá-lo. Então ele vai instituir isso quando ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Então tem muitos outros ensinamentos de demônios, né, e de espíritos malignos que incentivam as pessoas a se isolarem, incentivam as pessoas a não ter contato com pessoas da fé e buscar Deus só na sua casa, né, como diz. E isso vem minando, destruindo a fé de muitas pessoas. Mas nós vamos estar cada dia blindado no nosso coração, congregarmos na igreja, buscarmos ao Senhor, porque Deus, Ele é o pastor da nossa vida, Deus, Ele é o nosso líder, Ele é o cabeça da igreja. Amém? Que Deus abençoe. A paz.